O mistério da zona do oceano, onde relógios param e tripulações envelhecem. Existe algo profundamente aterrorizante sobre a ideia de que tempo, essa constante que governa absolutamente toda a experiência humana, desde nascimento até morte, possa não ser universal, mas sim maleável e capaz de se comportar de formas que desafiam toda a física que pensávamos compreender. Respire fundo agora e prepare-se para a história, onde o oceano esconde não apenas profundezas físicas, mas também anomalias temporais que transformam minutos em décadas e fazem passado e futuro colidirem de maneiras que sugerem que o universo possui dobras que ciência ainda não mapeou. Se você aprecia mistérios que desafiam própria estrutura da realidade, narrativas onde submarinos encontram não tempestades, mas paradoxos temporais, e histórias que questionam se tempo realmente flui linearmente ou se existem zonas onde regras fundamentais simplesmente não se aplicam, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje exploramos a zona morta do tempo, região do Atlântico Sul onde tripulações envelhecem décadas em minutos, onde mensagens chegam antes de serem enviadas e onde submarino de pesquisa brasileiro descobriu tanto mistério quanto possível solução que ciência relutantemente aceita. Feche os olhos, sinta peso de eternidade e mergulhe comigo no oceano, onde relógios mentem e tempo observa. No centro de trecho específico do Oceano Atlântico Sul, que deliberadamente não aparece em mapas comerciais modernos distribuídos a navios mercantes, mas apenas em cartas náuticas antigas, meticulosamente riscadas à mão por cartógrafos de séculos anteriores e marcadas com símbolos crípticos que ninguém mais ensina formalmente em academias navais contemporâneas, focadas em tecnologia GPS. Existe região que marinheiros mais velhos chamam sempre em voz baixa, como se medo de atrair a atenção de algo que não deveria ser nomeado de a zona morta do tempo, denominação que carrega peso psicológico muito além de simples designação geográfica. Ela não possui coordenadas fixas, que possam ser inseridas em sistemas de navegação digital, não permanece estaticamente em mesmo ponto ano após ano. Surge e desaparece aparentemente aleatoriamente através de Atlântico, como se próprio oceano respirasse, criando e fechando feridas temporárias no tecido da realidade, através de processos que a oceanografia não consegue modelar adequadamente. O primeiro registro moderno documentado oficialmente, embora posteriormente classificado, com um nível de sigilo que poucos conhecem, ocorreu em 1978, quando o submarino de pesquisa brasileiro, NRS Argo, operando sob coordenação de Instituto Oceanográfico, financiado parcialmente por governo e universidades, estava cruzando área aparentemente completamente comum do Atlântico Sul, conduzindo o levantamento batimétrico rotineiro de formações geológicas submarinas. Não havia tempestade na superfície centenas de metros acima. Nenhuma anomalia magnética detectável por magnetômetros sensíveis instalados especificamente para identificar distúrbios em campo magnético terrestre. Condições eram tecnicamente perfeitas para pesquisa científica controlada. Mas no instante preciso em que casco de titânio atravessou linha invisível sob água que instrumentos não haviam detectado previamente, todos os relógios a bordo pararam simultaneamente, de forma que violava completamente funcionamento independente de múltiplos sistemas cronométricos. Relógios digitais alimentados por baterias separadas. Cronômetros mecânicos de corda operando através de mecanismos completamente diferentes. Cronômetros atômicos de bordo, sincronizados com padrões baseados em decaimento radioativo, que teoricamente não podem parar ou desacelerar. Tempo simplesmente congelou, de maneira que física conhecida insiste ser impossível, mas que múltiplas testemunhas e instrumentos registraram inequivocamente. Operadores de sistemas notaram primeiro não mudança dramática, mas silêncio perturbador. Som constante de sistemas de ventilação e equipamentos eletrônicos parecia atrasado de forma inexplicável,
como o eco que não chegava nunca aos ouvidos apesar de fonte estar funcionando visivelmente. Então perceberam algo psicologicamente muito pior que meramente inquietante. Monitores de computador mostravam todos dados operacionais normais, indicando sistemas funcionando adequadamente, mas marcador digital de tempo absolutamente não avançava, permanecendo congelado em números que não mudavam mesmo, enquanto segundos subjetivos claramente passavam na percepção de tripulantes conscientes. Um dos tripulantes veteranos, engenheiro-chefe Luiz Mota, com 17 anos de experiência em submarinos de pesquisa, anotou em diário pessoal que mantinha seguindo o hábito desenvolvido em primeira missão décadas antes com caligrafia, que mostrava tremor que não era característico, de escrita normal. Não sei quanto tempo estamos presos aqui dentro desta anomalia. Escrevo isso agora sem ter absolutamente nenhuma forma de saber se um minuto objetivo passou ou se estamos experimentando alguma forma impossível de eternidade subjetiva enquanto o mundo exterior permanece congelado. Quando o Argo finalmente emergiu da zona através de movimento que tripulação não conseguiu controlar conscientemente, mas que pareceu acontecer quando algo decidiu liberá-los, segundo instrumentos externos de rastreamento mantidos por base de coordenação que monitorava a posição de submarino através de boias de comunicação. Apenas 4 minutos cronometrados haviam se passado entre entrada e saída da anomalia. Mas tripulação de 23 pessoas percebeu impossível que transformaria a experiência de rotina científica em trauma que marcaria todos permanentemente. 2 marinheiros específicos, técnicos de sonar chamados Ricardo Lemos e André Costa, ambos com 28 anos de idade, cronológica quando a missão começou, haviam envelhecido drasticamente de forma que médicos posteriormente confirmariam, através de múltiplos exames independentes, não ser psicossomático, mas fisiologicamente real. Cabelos completamente grisalhos surgiram onde antes havia pigmentação juvenil escura. Rugas profundas e extensas marcaram rostos que literalmente horas antes, segundo memória de colegas, eram lisos com pele jovem. Um deles, técnico Ricardo, perdeu completamente visão em ambos olhos, desenvolvendo cataratas severas que oftalmologistas datariam como processo de décadas não horas. Exames médicos abrangentes posteriores conduzidos em hospital militar indicaram algo que estabeleceu pânico silencioso entre autoridades. Corpos desses 2 homens haviam envelhecido biologicamente, estimados 38 a 42 anos, em menos de 1 hora subjetiva experimentada dentro da zona. Densidade óssea consistente com homens de 70 anos. Articulações mostrando desgaste de décadas. Mas mundo exterior insistia através de registros de rastreamento que não podiam ser manipulados. Submarino havia estado fora de comunicação por exatos 4 minutos e 17 segundos. Durante semanas seguintes, enquanto investigações oficiais tentavam entender o que havia acontecido sem sucesso satisfatório, detalhe ainda mais perturbador emergiu de análise de registros de comunicação do Argo. Durante travessia da zona, quando todos os sistemas de rádio deveriam estar completamente isolados de sinais externos, devido à profundidade e natureza de casco projetado especificamente para bloquear interferência, submarino havia recebido transmissão de rádio interna que aparecia em logs digitais, como originando-se de dentro do próprio submarino. Algo tecnicamente impossível, pois transmissão requer 2 localizações separadas. Mensagem gravada em texto através de sistema automático de transcrição dizia com clareza perturbadora: "Não tentem voltar à zona. Vocês não sairão como entraram. Alguns pagarão preço que outros evitam. Assinado Comandante Elias Ferreira." O problema era absolutamente desconcertante. Elias Ferreira era comandante do Argo durante aquela missão de 1978. E aquela mensagem específica com fraseado exato foi registrada oficialmente em logs de sistema com timestamp, indicando recepção em 1966, 12 anos completos antes de Elias escrever mensagem idêntica em relatório, após retornar de zona. Relatório que investigadores confirmaram posteriormente ser palavra por palavra idêntico à transmissão recebida de futuro.
Durante décadas seguintes, entre 1978 e anos 2000, múltiplos incidentes similares foram relatados, sempre seguindo o padrão perturbador. Em 1999, submarino russo de classe não divulgada, operando em mesma região geral, entrou aparentemente na zona, baseado em sintomas idênticos. Dos 48 tripulantes que embarcaram, apenas 19 retornaram vivos à base sem explicação adequada sobre o que aconteceu aos outros 29. Sobreviventes traumatizados relatavam memórias profundamente contraditórias que terapeutas não conseguiam reconciliar. Alguns juravam sob interrogatório ter passado meses presos dentro da anomalia, experimentando o tempo que simplesmente não terminava. Outros insistiam ter vivido vida inteira completa, envelhecendo e eventualmente morrendo, apenas para acordar novamente jovens. Um tripulante específico afirmava com convicção absoluta lembrar detalhadamente do próprio funeral, incluindo rostos de familiares chorando e palavras de elogio que padre havia dito. Diários pessoais encontrados no submarino russo quando finalmente retornou à base traziam datas escritas que ainda não haviam ocorrido quando foram descobertos, entradas descrevendo eventos de 2003 e 2007, escritas em 1999, e todos os relógios a bordo, sem exceção, marcavam o mesmo horário exato congelado, 3 horas e 17 minutos. Nenhum segundo a mais apesar de baterias funcionando, nenhum a menos apesar de tempo claramente passando subjetivamente. Problema central que atormentava cientistas e autoridades navais era a impossibilidade de prever ou evitar zona que não tinha localização fixa, combinado com incapacidade de explicar mecanismo através do qual tempo poderia ser distorcido tão dramaticamente sem envolver energias que deveriam ser detectáveis por múltiplos tipos de sensores. Explicação científica mais aceita, embora jamais confirmada publicamente para evitar pânico, envolvia a hipótese de anomalia gravitacional extrema no fundo oceânico a profundidades que equipamento padrão não alcançava. Possivelmente buraco negro primordial microscópico, preso em crosta terrestre capaz de distorcer espaço-tempo, de forma altamente localizada como buraco negro massivo, faz em escala cósmica, mas diluído através de volume maior, criando efeitos mais sutis, porém não menos reais. Mas havia elemento que ciência convencional não conseguia explicar adequadamente e que persistia através de décadas de investigação. Em 2014, pesquisador brasileiro com doutorado em física teórica, especializado em relatividade geral chamado Dr. Eduardo Marinho, publicou artigo científico em jornal obscuro descrevendo zona com precisão que só poderia vir de acesso a documentos classificados ou experiência pessoal direta. Ele detalhava meticulosamente efeitos temporais, coordenadas aproximadas que mudavam, mas seguiam padrão matemático específico, e até transcrevia mensagens do futuro que correspondiam exatamente a logs classificados. Mais perturbador, Marinho propunha solução teórica baseada em usar pulsos eletromagnéticos específicos para estabilizar temporariamente a anomalia, criando janela de escape. Meses depois de publicação, Dr. Marinho desapareceu durante expedição oceânica que oficialmente nunca foi registrada em manifesto de nenhum navio, mas que múltiplas testemunhas confirmaram ter ocorrido. Artigo permaneceu acessível online por exatos 17 horas antes de ser removido de todos os servidores simultaneamente. Número 17 aparecendo novamente não como coincidência, mas como padrão que Zona parecia usar para marcar suas vítimas. 3 horas e 17 minutos. 17 horas. 17 anos entre certos incidentes. Resolução emergiu inesperadamente em 2019, quando o submarino de pesquisa internacional, equipado com tecnologia baseada parcialmente em notas recuperadas de Dr. Marinho, entrou deliberadamente na zona seguindo coordenadas preditas por modelo matemático que ele havia deixado, usando sequência precisa de pulsos eletromagnéticos sincronizados com frequências específicas durante exatos 17 segundos. Enquanto atravessavam a anomalia, tripulação conseguiu manter sincronização temporal com o mundo exterior.
Todos os relógios permaneceram funcionando normalmente. Nenhum tripulante envelheceu anormalmente. E, crucialmente, conseguiram mapear a estrutura gravitacional da anomalia, confirmando presença de densidade extrema, localizada que física sugeria ser remanescente de formação do sistema solar. Hoje, submarinos modernos equipados com tecnologia de estabilização temporal evitam efeitos da zona quando forçados a atravessar região, embora a maioria ainda desvia instintivamente seguindo o conhecimento transmitido entre comandantes experientes. Pescadores que trabalham superfície acima de área relatam ocasionalmente que, ao amanhecer específicos, mar fica momentaneamente imóvel de forma antinatural, ondas congeladas por fração de segundo impossível, antes de retomar movimento normal, como se o oceano tivesse dado pausa brevíssima no tempo para observar algo. Zona não desapareceu, mas foi domesticada através de compreensão, que ciência eventualmente alcançou, pagando preço em vidas e sanidade. Dr. Marinho, que desapareceu, é lembrado silenciosamente como herói que sacrificou-se para fornecer conhecimento que salvaria outros. Embora circunstâncias exatas de seu desaparecimento permaneçam um mistério classificado, que talvez contenha verdades sobre natureza de tempo, que a humanidade ainda não está preparada para confrontar completamente. Se esta jornada através de anomalia temporal que desafia a física newtoniana tocou seu entendimento de realidade, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui exploramos zonas onde leis universais dobram. Comente. Tempo é constante universal ou variável local que circunstâncias extremas modificam? Obrigado por honrar a memória daqueles que envelheceram décadas explorando o mistério. Até a próxima história. E que você sempre questione se o momento presente é único ou se múltiplas versões temporais coexistem.